Ashley MacArthur entrou naquele tribunal calma e confiante, ex-técnica de cena de crime, formada em ciência forense. Sabia exatamente como uma investigação funcionava, o que procurar, o que evitar deixar para trás. Tinha ao seu lado o marido Zack, também ex-policial, também investigador particular que durante meses havia defendido a esposa diante de qualquer um que perguntasse. Que havia olhado nos olhos de detetives e dito: "Não consigo vê-la fazendo algo assim. Ela é super inteligente, tem mestrado. Isso seria desleixado demais para ela." Eu não consigo ver ela fazendo uma coisa dessas. Zack acreditava nisso, genuinamente. Mas não se engane com essa confiança, porque a promotoria tinha a gravação do interrogatório de Ashley, palavra por palavra, hesitação por hesitação, pronta para ser reproduzida na frente do júri e na frente do próprio marido dela. Então você é o único que estava com ela nesse dia, nessa fazenda que você não nos contou? Eu não fiz nada com ela. Tô dizendo que se ela estiver nessa fazenda, nós vamos encontrá-la, porque estamos cumprindo um mandado de busca lá agora. Fique comigo até o final, porque o momento em que esse vídeo começou a tocar na sala do tribunal foi o momento em que Zack MacArthur, pela primeira vez, parou de defender a esposa. Tudo que está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, transcrições do julgamento, gravações de interrogatório policial e cobertura investigativa do caso. É a história de Taylor Wright, investigadora particular em Pensacola, Flórida, desaparecida em setembro de 2017, e da amiga que ela confiou para guardar $34 mil. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Taylor Wright havia sido policial na Carolina do Norte antes de se mudar para Pensacola depois do fim do casamento com Jeff. Os dois tinham um filho, Drake, que ficou sob custódia do pai. Taylor reconstruiu a vida como investigadora particular, começou a namorar uma mulher chamada Cassandra e fez amizades novas na cidade. Uma dessas amizades era com Ashley MacArthur. As duas se conheceram através de Zack, marido de Ashley, ex-policial que também havia se tornado investigador particular, como Taylor. O círculo era pequeno. Ex-policiais de Pensacola que haviam migrado para o trabalho privado, se cruzando em casos, em bares, em jantares de casal. Porém, o que Taylor não sabia era o tipo de pressão financeira que vivia dentro da casa de Ashley. Ashley trabalhava no negócio da família, a Pensacola Automatic Amusement, dona de jukeboxes e mesas de bilhar espalhadas por bares da região. Havia tentado a carreira de técnica de cena de crime no Escambia County Sheriff's Office, mas durou apenas 6 meses. Um acidente de carro havia danificado as costas dela. Casada com Zack desde 2014, num relacionamento que os dois descreviam como aberto. E havia Brandon. Brandon era dono do bar Sticks Billiards, que havia comprado em agosto de 2016. A relação comercial com Ashley Jukeboxes, manutenção, contratos evoluiu para outra coisa. Ela começou a pagar por suprimentos do negócio dele, pagar contas, comprar presentes, um barco, uma motocicleta, rifles AR-15, revólveres. No verão de 2017, ia até o bar dele todos os dias. Brandon se tornará amante. Taylor entrou em processo de divórcio. Ela tinha uma conta conjunta com Jeff, cerca de $100 mil. Taylor sacou o valor para impedir que Jeff tivesse acesso durante o litígio. Um juiz ordenou que ela devolvesse o dinheiro, sob pena de prisão. A primeira audiência foi marcada para 7 de setembro de 2017. Taylor conseguiu adiar. A segunda foi marcada para 12 de setembro. Ela nunca compareceu. Para esconder parte do dinheiro de Jeff, Taylor havia confiado $34 mil a Ashley, sua amiga, há aproximadamente um ano. Em agosto, Ashley chegou a adicionar Taylor a uma de suas próprias contas bancárias, supostamente para guardar o valor em caixas de segurança fora do alcance de Jeff. Agora guarde esse detalhe da caixa de segurança, porque ela nunca existiu. O dinheiro de Taylor já havia sido gasto financiando o relacionamento com Brandon, os presentes, as contas. Ashley havia inclusive forjado a assinatura de Taylor em documentos relacionados às transações. E quando o prazo da audiência se aproximava, Taylor começou a pedir o dinheiro de volta com urgência crescente. Em 8 de setembro de 2017, o plano era simples. Ashley levaria Taylor ao banco para resgatar o valor. Ashley foi buscá-la pela manhã.
Ao longo do dia, Cassandra trocava mensagens com Taylor. Ela estava agitada, estressada, precisando do dinheiro. Por volta das 11h30, as mensagens pararam. Foi a última vez que alguém teve contato confirmado com Taylor. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente sombrias. Ashley contou a Cassandra, e depois à polícia, uma versão dos acontecimentos. Em vez de ir ao banco, as duas decidiram andar a cavalo numa fazenda fora de Pensacola. Taylor estava estressada e precisava relaxar. Voltaram para a casa de Ashley à tarde. Por volta das 17h, Taylor disse que estava com sede, chamou um Uber e saiu sozinha para tomar uma cerveja. Pouco depois, Cassandra recebeu uma mensagem do celular de Taylor dizendo que precisava de tempo para si mesma, para organizar os pensamentos. Cassandra reportou o desaparecimento em 10 de setembro. A princípio, a polícia não considerou alarmante. Taylor tinha histórico de desaparecer por dias e havia até especulação sobre rituais de bruxaria, dada a fama do círculo social dela. Mas conforme os dias passavam sem nenhum sinal de vida, sem nenhuma corrida de Uber registrada em nome dela, sem nenhum contato com o filho Drake, algo que Taylor fazia diariamente, a investigação ganhou urgência. A mãe de Taylor, Nancy Murchison, disse à imprensa que amigos e familiares não tinham notícias da filha desde 7 de setembro e que ela nunca havia feito algo assim antes. Meu instinto me diz que isso não é comportamento normal dela, que algo ruim aconteceu. O carro de Taylor e seus pertences pessoais permaneceram intactos na casa que dividia com uma colega de quarto na Berkeley Drive. As autoridades inicialmente voltaram a atenção para Jeff, o ex-marido, motivo financeiro óbvio, histórico de conflito, processo de divórcio em andamento, mas Jeff tinha álibi confirmado. Estava fora do estado no momento exato em que Taylor desapareceu. A investigação descartou seu envolvimento rapidamente, embora o motivo financeiro permanecesse relevante para entender a pressão que Taylor estava sob. Detetives foram a diferentes propriedades atrás de pistas. A família de Ashley possuía vários terrenos na região. Quando investigadores foram à casa de Cassandra, encontraram pertences de Taylor, incluindo um cheque administrativo de $19 mil que ela nunca havia sacado. Esse detalhe chamou atenção imediata. Se Taylor havia desaparecido voluntariamente, por que deixaria para trás uma quantia tão alta? Alguém com problemas financeiros sérios, em meio a uma disputa de custódia, simplesmente não abandona dinheiro daquele tamanho ao fugir por vontade própria. Verificações de registros de Uber e táxi não encontraram nenhuma corrida solicitada naquele dia. O celular de Taylor nunca saiu da área da fazenda. Ashley foi chamada para um primeiro interrogatório antes mesmo de qualquer descoberta forense. Nessa primeira conversa, ela se mostrou calma, cooperativa, quase ensaiada. Contou a mesma história da cavalgada, do Uber, da cerveja. Quando questionada sobre o quanto Taylor havia bebido naquele dia, descreveu um copo térmico cheio de cerveja, dizendo que a amiga já vinha bebendo desde as 9 da manhã. Disse que Taylor não parecia deprimida nem com raiva, apenas irritada quando o assunto era o ex-marido e o processo judicial. Ela estava meio que... ela falava sobre, o caso no tribunal e tal, e sobre o Jeff um pouco. E como eu disse, ela estava bebendo cerveja desde as 9 ou desde aquela manhã, sei lá, desde a hora que eu fui buscá-la. E, ela não estava deprimida ou, brava ou nada assim. Quer dizer, ela ficava, irritada quando falava disso, mas não era como se estivesse só de mau humor e, sabe? E é por isso que quando ela me disse, que queria pegar uma cerveja, eu realmente não pensei muito sobre isso. Claro, quer dizer, ela era velha. Descreveu a despedida como banal. Ofereceu carona até o carro de Taylor, mas ela preferiu pedir um Uber. Eu entrei em casa e quando saí de novo, ela já tinha ido embora. Os investigadores perguntaram sobre a caixa de segurança que Taylor supostamente havia pedido para guardar o dinheiro. Ashley confirmou que sim. Taylor queria um esconderijo onde Jeff jamais pudesse encontrar o valor e que por isso o nome dela nunca apareceria em nenhum documento bancário relacionado. Agora, obviamente, com a interação mínima, eu não gosto de tirar conclusões, mas ela parecia alguém que teria qualquer intenção de machucar a Taylor por algum motivo. Não, ela era muito quieta. Quer dizer, ela pode até estar chapada ou algo assim. Muito quieta.
Ok. Então, essa história toda sobre um cofre seu, você sabe de alguma coisa sobre isso? Bem, a Taylor queria alugar um cofre inicialmente, mas ela não queria que o nome dela ou qualquer coisa tivesse em algo que o Jeff pudesse encontrar. Quanto ela tinha bebido naquele dia? Ela estava com, tipo, um daqueles copos grandes na mão, cheinho de cerveja gelada. Quero dizer, ela tava, tipo, bêbada, tipo... Ela não parecia, tá? Só estava tentando ajudar ela. E claro, a história que eu ouvia era bem triste, sobre como o Jeff tinha pegado todo esse dinheiro, porque eu simplesmente não via ela como uma pessoa ruim. Quer dizer, Ela pode não ser. Ela pode ter as próprias... talvez eu tenha sido ingênuo demais. Não sei. Você pode descrever pra mim como tava o clima, como foi a conversa? Ela estava bem. Ela só disse que queria tomar uma cerveja e que ia pedir um Uber para levar ela para tomar uma cerveja. Eu disse, bom, posso te deixar de volta no seu carro? E ela falou, eu não quero dirigir. Eu entrei. Quando voltei, ela já tinha ido embora. Nessa fase inicial, nada na postura de Ashley levantava suspeita imediata aos olhos dos detetives. Um deles descreveria depois que, com base na interação mínima que teve com ela, nunca a teria visto como alguém capaz de fazer mal a Taylor. Foi só quando os dados técnicos começaram a chegar os registros de torre, a ausência de qualquer corrida de aplicativo, a inconsistência entre a fazenda mencionada e a fazenda real que a investigação mudou de direção completamente. Sobre Brandon, o relacionamento havia começado estritamente como parceria comercial em agosto de 2016, quando ele comprou o Sticks Billiards e herdou o contrato das jukeboxes da empresa da família de Ashley. Não demorou para se tornar outra coisa. Ela visitava o bar diariamente durante o verão de 2017, não apenas durante o expediente. Pagava fornecedores dele, quitava contas pessoais. Os presentes não eram pequenos. Um barco, uma motocicleta, múltiplos rifles AR-15, vários revólveres como se um não fosse suficiente. Era exatamente esse padrão de gastos que, somado ao desvio de receita das jukeboxes e ao desaparecimento súbito dos $34 mil de Taylor, formaria mais tarde o quadro completo de uma mulher vivendo muito além do que sua renda declarada permitiria e que precisava, constantemente, de novas fontes de dinheiro para sustentar esse padrão. Os dados de torres de celular foram o ponto de virada da investigação. Mostraram que o telefone de Ashley e o telefone de Taylor haviam pingado na mesma localização naquela tarde, uma fazenda pertencente à família MacArthur, a 45 minutos de distância da fazenda que Ashley havia mencionado na primeira versão da história contada aos detetives. Você consegue ver o padrão? Em 19 de outubro de 2017, Ashley foi chamada de volta para interrogatório. Os detetives confrontaram-na com a discrepância dos locais. Ela negou repetidamente saber onde Taylor estava. Insistiu que não havia feito nada a ela. Os detetives informaram que estavam executando, naquele exato momento, um mandado de busca na fazenda da família dela. Ashley respondeu, tudo bem, então ela não vai estar lá. Então você é o único que estava com ela nesse dia, nessa fazenda que você não nos contou? Eu não fiz nada com ela. Tô dizendo que se ela estiver nessa fazenda, nós vamos encontrá-la, porque estamos cumprindo um mandado de busca lá agora. Minutos depois daquela mesma sessão de interrogatório, os buscadores na propriedade encontraram restos esqueléticos numa cova rasa, perto de uma cerca, junto a uma área arborizada na borda do terreno. O corpo estava coberto por concreto, terra para vasos e blocos de cimento, um tipo de ocultamento que sugeria conhecimento técnico específico de quem sabia exatamente o que investigadores procuram. Entre os restos, encontraram o colar de balas que Taylor nunca tirava. Taylor Wright havia sido morta com um tiro na nuca. A reconstrução do crime, apresentada depois pela promotoria, Ashley sabia que parentes seus estariam fora da fazenda naquele dia num funeral. Levou Taylor até lá sob o pretexto da cavalgada. Antes de atirar, já havia tentado outra abordagem, colocou cocaína numa cerveja, tentando provocar uma overdose que parecesse acidental. Taylor cuspiu a bebida ao notar o gosto estranho. Diante do fracasso da primeira tentativa, Ashley atirou na nuca da amiga. Depois, deu a arma a Brandon, que a vendeu. Enrolou o corpo de Taylor numa rede e o moveu para uma área abandonada da propriedade.
Usando o conhecimento técnico que havia adquirido como investigadora de cena de crime, organizou o local de descarte. No dia seguinte, foi ao Home Depot, comprou cimento, terra, materiais de cobertura e continuou enviando mensagens do próprio celular de Taylor para Cassandra e até para si mesma, fazendo parecer que a amiga ainda estava viva. Inclusive no dia seguinte ao assassinato, quando o celular de Taylor comunicava a partir da torre que cobria a própria casa de Ashley, Zack MacArthur foi chamado para interrogatório como possível cúmplice. A polícia precisava saber. O que ele sabia? Havia ajudado? Era apenas mais uma peça no esquema da esposa? Zack negou tudo repetidamente com firmeza. Absolutamente nada. 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 Eu não sou esse cara. Mencionou que tinha aplicações pendentes numa mesa em casa, tentando voltar para a segurança pública. Usou isso como prova de caráter. Um homem tentando voltar à lei não estaria envolvido em assassinato. Eu não sou esse cara, cara. Você me conhece, Jason, porra. Você me conhece. Bom, se você tivesse no meu lugar, teria que ser eu. Certo? Só você. Certo. Gente, sério, eu não sou esse cara. Nunca fui. Nunca vou ser. Tipo, ainda tem ficha de emprego na minha mesa em casa e eu tenho ido a entrevistas tentando voltar pra polícia. Eu não sou esse cara. Nunca vou ser. Nunca fui. Eu sou uma pessoa boa, cara. Eu não ando com gente ruim de jeito nenhum. Bom, e não só está envolvido no assassinato em si, mas em relação ao que aconteceu depois, sabe? Ajudar a encobrir. Se alguém me pedisse ajuda com algo, eu fugiria desse cara o quanto antes. Eu não quero de jeito nenhum. Não. Não. Eu não quebro a lei. Eu não quebro. Quando perguntado se achava Ashley capaz disso, Zack foi categórico. Não consigo vê-la fazendo algo assim. Ela é super inteligente, tem mestrado. Isso seria desleixado demais para ela. Não consigo vê-la fazendo isso. Ele acreditava no que dizia. A defesa que fazia da esposa não era estratégica, era genuína. Antes mesmo do julgamento por homicídio começar, Ashley enfrentou outro processo, completamente separado. Através do negócio da família, ela tinha um acordo de divisão de 50% dos lucros das jukeboxes com bares parceiros, incluindo o Azalea Lounge. Em vez de dividir, desviou aproximadamente $13 mil, ficando com o valor total das máquinas. Para encobrir o esquema, ateou fogo ao próprio negócio, queimando os registros financeiros que poderiam expor a fraude. Em janeiro de 2019, um júri a condenou por extorsão e fraude organizada. Sentença: 84 meses de prisão estadual, seguidos de 3 anos de condicional. O julgamento por homicídio começou em agosto de 2019. A defesa construiu o argumento em torno de 2 pontos técnicos. Primeiro, as costas de Ashley, danificadas pelo acidente de carro, tornariam fisicamente impossível mover sozinha o corpo de Taylor. Segundo, o tipo de cimento comprado por Ashley no Home Depot em pó, macio, era diferente do material encontrado cobrindo o corpo, que era granulado em pedaços. Se o concreto que ela comprou não é o concreto que estava lá, eles não têm um caso de concreto. A promotoria não precisava do caso do concreto. Tinha a gravação do interrogatório. No tribunal, com o júri assistindo, com Zack MacArthur sentado na plateia, o vídeo começou a tocar. Na gravação, os detetives explicavam a Ashley com calma técnica o que os dados mostravam. Ashley respondia que não sabia que tinha o telefone de Taylor. O detetive continuava. Cada resposta de Ashley na gravação contradizia a anterior. Cada explicação técnica que ela tentava, ela tinha 2 telefones. Eu só peguei as coisas dela, desmoronava diante da pergunta seguinte, porque o detetive já sabia a resposta antes de perguntar. Você sabe quem fez mal a Taylor? Não sei. Eu não sei nem se ela foi machucada. Você fez mal a ela? Não fiz. Você sabe se a Cass fez mal a ela? Não, acho que não. Tipo, eu não acredito que a Taylor tenha sido machucada. Eu acho que a Taylor tá fazendo o que a Taylor faz. E sentado naquela sala, assistindo ao mesmo vídeo que o júri estava assistindo, estava Zack MacArthur, o homem que durante 2 anos havia dito a qualquer pessoa que perguntasse:
Não consigo vê-la fazendo isso. Ela é inteligente demais para ser desleixada assim. Mas o vídeo não mostrava inteligência. Mostrava alguém encurralada por uma cadeia de evidência técnica que ela mesma, como ex-investigadora de cena de crime, deveria ter sabido que seria impossível de contornar. Mostrava hesitação depois de hesitação. Mostrava a frase, tudo bem, então ela não vai estar lá, dita por alguém que sabia exatamente onde o corpo estava enterrado, porque ela mesma o havia enterrado. Não era a esposa superinteligente que Zack descrevia. Era alguém presa nas próprias mentiras, sendo desmontada pergunta por pergunta na frente das câmeras que ela mesma sabia como funcionavam. Foi naquele momento, segundo quem estava na sala, que a expressão de Zack mudou. As contradições da própria esposa, ditas com a própria voz dela, reproduzidas num telão diante do júri inteiro, isso era diferente de qualquer relatório policial que ele havia lido até então. Era diferente de qualquer acusação de terceiros. Era Ashley, falando, mentindo, sendo pega em cada mentira, em tempo real, na própria voz. A negação que Zack havia carregado por 2 anos não sobreviveu àquele vídeo. A promotoria continuou apresentando o resto da cadeia de evidências. Os registros bancários mostrando o desvio total dos $34 mil. As testemunhas confirmando os presentes dados a Brandon, o barco, a motocicleta, os rifles. Um depoimento citando que Ashley havia perguntado quanta cocaína seria necessária para matar alguém sem levantar suspeitas, já que a vítima era usuária conhecida e ninguém pensaria 2 vezes numa overdose. A defesa não chamou nenhuma testemunha capaz de contradizer essa cadeia. O argumento do concreto e das costas machucadas permaneceu como a única linha de defesa até o fim. O júri deliberou e voltou com o veredicto. O escrivão leu em voz alta formalmente perante toda a sala. Estado da Flórida contra Ashley Britt McArthur, processo número 1717CF005844. Veredito quanto à acusação na primeira imputação, nós, o júri, consideramos a ré Ashley McArthur culpada de homicídio doloso qualificado com premeditação e uso de arma de fogo, conforme consta na acusação formal. A juíza perguntou se alguma das partes desejava que o júri fosse individualmente consultado. A promotoria não solicitou. O processo seguiu direto para a sentença. A juíza não esperou. Proferiu a sentença imediatamente após o veredito, sem pausa, sem deliberação adicional. Crédito de 327 dias já cumpridos. Tudo bem. Então, Ashley McArthur, tendo sido considerada culpada, além de qualquer dúvida razoável, por um júri de seus pares de homicídio doloso qualificado, com premeditação e uso de arma de fogo, vou declará-la culpada. Vou sentenciá-la à prisão perpétua, com um mínimo obrigatório de 25 anos de prisão estadual pelo uso da arma de fogo. Isso será com crédito de 327 dias. 327 dias. Essa pena será cumprida de forma concomitante com qualquer outra sentença que você esteja cumprindo. A sentença correndo de forma concorrente com a condenação anterior por fraude e extorsão, o que significava que, somando tudo, Ashley enfrentava décadas atrás das grades, antes mesmo de considerar a perpétua pelo homicídio. A mandatória de 25 anos pelo uso da arma de fogo, por si só, garante que ela não terá audiência de condicional antes de envelhecer consideravelmente atrás das grades. Ashley McArthur está hoje na Lowell Correctional Institution, na Flórida. Cassandra, a namorada que havia notado algo errado nas mensagens robóticas e frias desde o primeiro dia, muito antes de qualquer prova concreta existir, nunca recebeu reconhecimento formal por ter insistido com a polícia quando ninguém mais via motivo para alarme. Foi o instinto dela, reportando o desaparecimento já em 10 de setembro, que deu início à cadeia de eventos que terminaria na condenação. O filho pequeno de Taylor, Drake, cresceu sem a mãe que mandava mensagem para ele todos os dias, sem falta o tipo de rotina que, quando quebrada, foi um dos primeiros sinais de que algo estava genuinamente errado. Zack McArthur nunca foi acusado de qualquer crime relacionado ao caso. As evidências nunca o conectaram ao assassinato em si nem ao encobrimento. Mas o homem que havia entrado na sala de interrogatório dizendo "Eu não sou esse cara, nunca vou ser", defendendo categoricamente a esposa, citando a inteligência dela como prova de inocência, saiu daquele tribunal, tendo visto com os próprios olhos
exatamente o tipo de pessoa que ela era. Taylor Wright havia confiado à amiga errada com $34 mil, num momento de desespero financeiro durante um divórcio difícil. Essa confiança levou a uma cova rasa numa fazenda de família, coberta de cimento e terra, ao lado de um colar de balas que ela nunca tirava, o mesmo colar que, depois de comprado, se tornaria a peça que confirmou para investigadores e família que aqueles restos eram, sem dúvida alguma, Taylor. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você? A frase de Ashley no interrogatório, "Tudo bem, então ela não vai estar lá", dita sabendo exatamente onde o corpo estava. A primeira tentativa fracassada de assassinato, com cocaína numa cerveja, e Taylor cuspindo a bebida por notar o gosto estranho. O fato de que Ashley, treinada em ciência forense, usou esse mesmo conhecimento técnico para tentar esconder o corpo e foi pega pelas mesmas técnicas forenses que ela conhecia tão bem? Ou Zack MacArthur, sentado naquela sala, vendo o próprio vídeo que desmontou 2 anos de defesa categórica da esposa na voz dela, mentindo, sendo encurralada em tempo real? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.